Olá, você ligado em nosso canal, abrindo mais um episódio inédito para você que nos acompanha, você que é o nosso seguidor, já tem a sua inscrição aqui no nosso canal, muito obrigado. Para você que está chegando agora, porque você quer saber quem estará conosco, né? Você recebeu o link, então eu estou aqui me apresentando, sou Agenor Santos, sou comunicador e estamos aqui com o nosso Aqui Pode, sempre trazendo aquele bate-papo relevante, histórias marcantes, fuxico, bate-papo que é interessante a todos nós. Tem aquele papo também de empresários e empreendedores, ou seja, tem para todo mundo. Então, te agradeço por estar conosco aqui, sempre nos acompanhando. Então, desde já, dá o teu like, deixa o teu comentário e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque você já sabe, a cada novo episódio você será sempre notificado para que você possa chegar conosco e acompanhar aquele bate-papo incrível. Diretamente dos estúdios da Treehouse, a nossa produtora, onde você também que me acompanha sabe, a produtora que também pode produzir o teu podcast, o teu comercial para a televisão, os teus vídeos para a sua loja, os teus vídeos para você influenciador, o teu conteúdo com qualidade que você conhece através da Treehouse. Tá aí o QR Code, você pode falar com o departamento comercial e saber como é que você pode também fazer parte desse time e também ter o teu podcast aqui diretamente da produtora Treehouse. E hoje o nosso bate-papo é um bate-papo de peso e de muita coragem, viu? É isso mesmo, sabe por quê? A gente vai conversar com uma filha de Castanhal que há 18 anos veste a farda da Briosa, Polícia Militar do Estado do Pará. Atualmente ela está no grupamento aéreo, tem formação em serviço social e agora leva a voz e a força das mulheres também para a política paraense. Então seja bem-vinda conosco aqui a sargento, a segunda sargento Rafaela. Seja muito bem-vinda, prazer em conhecê-la. Tive a oportunidade de conhecê-la em um evento. Conheci um pouco da tua história através do Coronel Vicente. Eu falei, não, temos que levá-la no nosso podcast e por isso que você está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre a Polícia Militar, pela visão das mulheres que trabalham nessa honrosa corporação de Fontoura, como a gente fala, né? Poder trazer um pouco da nossa história, da nossa trajetória, poder inspirar e levar um pouco dessa motivação para muitas mulheres que queiram vir para a Polícia Militar, que sonham em ser policiais militares e mostrar como é que funciona a nossa instituição. Agora, Rafaela, para nós começarmos, você é filha de Castanhal, né? Há 18 anos está na Polícia Militar do Pará, mas eu te pergunto como é que foi crescer naquela cidade conhecida como Cidade Modelo, inclusive hoje nesse nosso bate-papo estive por lá, dei aquele bate-volta, né? E sempre gosto de estar em Castanhal, mas como é que foi a tua infância por lá e a sua juventude que moldaram essa mulher que você é hoje? Castanhal é uma cidade maravilhosa, né? A gente tem uma qualidade de vida diferente de Belém, ainda é um pouco menos movimentada, mais acolhedora, né? Pessoas que levantam essa bandeira pela nossa cidade. E é um lugar maravilhoso de se morar. Nasci lá, mas saí de lá com 18 anos, passei 16 anos em Paragominas, morei 16 anos em Paragominas e retornei em 2019. E voltei a trabalhar na cidade tem 5 anos. Há 8 meses eu fui transferida para Belém para o grupamento aéreo. Agora, ser mulher na segurança pública ainda te traz ou você ainda observa que ainda tem muitos desafios que a gente sabe que para ter uma decisão precisa ter muito pulso firme, ainda mais uma mulher quando escolhe realizar um concurso público e ter aquele percentual de mulheres que passaram no concurso público, como foi você, lá por Castanhal, deve ser desafiador, né? Eu acredito que ser mulher é desafiador. Em qualquer área, em qualquer lugar, nós vivemos um momento que as mulheres elas passam por uma situação delicada. E qualquer lugar que a mulher vá, muitos desses lugares, elas precisam aprovar, para saber que elas são capazes de exercer qualquer função. É um desafio sempre. Mas essa mulher, ela é hoje ou ela sempre foi respeitada dentro da instituição? Ela sempre foi respeitada pelos pares. Dentro da instituição. Né? Nós temos os nossos desafios, porque há muitas dificuldades ainda a serem vencidas, não pela instituição em si, né? Mas por ser mulher mesmo, por conta
do nosso trabalho, que não é um trabalho fácil. Ser policial não é um trabalho fácil. Não é fácil, Não né? é fácil. Eu acho que você sai de casa pedindo a Deus que te proteja naquele dia, que você possa voltar sã e salva com seu compromisso realizado naquele dia, que é defender o cidadão, a cidadã, defender as pessoas de bem. A gente fala que o êxito da nossa missão é poder retornar para nossas casas com vida, né? Porque quando a gente sai para trabalhar, a incerteza do retorno. Ninguém sabe se a gente vai conseguir retornar com vida ou com alguma sequela. Até por ser uma profissão de risco, né? Muito alto risco. Alto risco. Alto risco. Agora, como é que é ser mãe, também trabalhadora? A gente sabe que são momentos desafiadores, a criança cresce, a mãe precisa estar presente, assim também como o pai. Como é que foi esse momento desafiador na sua jornada, no teu dia a dia, para conciliar a rotina militar com a criação da família e os filhos? É muito, muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. Nossa atividade policial militar, ela é muito dinâmica. Nós entramos para trabalhar e não temos a certeza de quando, que horário, que dia vamos retornar. Então, isso é um desafio. Na fase da educação, perdemos muitas coisas. Nós, policiais militares, na verdade, nós não temos como nos programar. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Muitos aniversários passamos longe. Então, a gente não tem como prever isso. Até porque nessas datas mais especiais, vocês são sempre chamados, né? Pelo comando geral, porque existem operações, Operação Natal, Operação Réveillon, Operação Páscoa, Operação Verão. Então, vocês acabam, por exemplo, saindo da tua rotina local e sendo designado para um município mais distante, para uma região balneário mais distante. Tem um juramento quando nós estamos aí em fase de formação, que nós juramos proteger a sociedade mesmo com risco da própria vida. É um juramento. Então, independente de datas, independente de dia, de hora, nós não temos como nos negar, esquivar. Determinação, a missão tem que ser cumprida. Até porque foi uma escolha, né? É uma escolha. E aí você acaba sabendo, de fato, qual é o seu papel dentro da instituição. Nós temos um compromisso, né? Sim. Nossa instituição ela é estatutária. Então, nós temos regras, estatutos e precisamos só seguir o que está previsto. Nós falamos que nós somos voluntários para estar. Então, se escolhemos estar, temos que estar preparados para cumprir a missão que nos for dada. Só que assim, a gente não está batendo um papo aqui somente com uma mulher policial militar Sim. do estado do Pará. Eu estou falando com a mulher que também realiza a manutenção de aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, que é o GRAESP. Como é que é o dia a dia nessa área tão técnica e de altíssima responsabilidade também? Muita responsabilidade. É mesmo? Existe uma formação? Sim, são cursos técnicos. Uma especialização, né? São cursos técnicos que precisamos fazer, tem provas a serem cumpridas. Para ser um mecânico de aeronave, além do curso técnico, temos que passar numa banca da ANAC, para poder receber uma CHT, que é uma carteira de habilitação técnica. E isso em qual período? Quanto tempo se leva para ter essa carteira técnica? Entre 36 meses. Ou 36 seja, meses. Um ano e meio, de um ano e meio em diante. Muito mais. Muito mais. 3 anos. Isso mesmo, 3 anos. Estou confundindo os meses com hora. Na verdade, cada ano tem 12 meses. Ou seja, você precisou passar por essa especialização, por esse curso técnico durante 3 anos, exatamente, de aperfeiçoamento, para você ter hoje essa base técnica. Faço inspeção de aeronave hoje. Você é a única mulher? Sim, na mecânica, sim. E aqui no Pará? Sim. E com relação ao Brasil, você é uma das poucas? Poucas. Profissão desafiadora e muito difícil. E de uma responsabilidade imensa. Hoje o GRAESP tem quantas aeronaves? Em operação, porque assim... Você tem a polícia, tem um bombeiro, né? Resgate? Lá é integrado. Então, nós temos aeronaves em operações hoje, 2 helicópteros, por conta das manutenções que são programadas, né? E uma aeronave que é o nosso King Air, e os outros estão em manutenção. Mas, no total, são 5 aviões, né? E os helicópteros, além dos nossos, tem os helicópteros cedidos para as operações que são mais distantes.
entre 3 e 4 aeronaves em operações. Ou seja, e tem que estar sempre tudo muito preparado, porque a qualquer momento pode acontecer uma situação de risco, de resgate, de abordagem, algo que pode aparecer a qualquer hora do dia. E as nossas mãos, elas têm que, né, ser aquelas mãos abençoadas, porque através delas é que a gente garante a operação de voo, a segurança de operação de voo. Só que você, além da graduação, além desse desafio que você teve ao longo de 36 meses, você também resolveu buscar uma outra graduação em serviço social. De que forma esse olhar para o social mudou a sua perspectiva sobre o trabalho policial nas ruas do estado do Pará? Nós, policiais militares, nós vimos de uma instituição muito rústica e dura. E, por muito tempo, a questão do trabalho, o trato era um trato muito duro e rústico. E muitas vezes a gente esquece que do outro lado tem pessoas que precisam não só de atendimento, mas de acolhimento. Então, a Polícia Militar, ela tem feito esse preparo dos policiais para tratar as pessoas em si, a sociedade, claro, dependendo de situação e circunstância, com mais humanidade. Então, eu fui para o serviço social para conhecer um outro lado que eu precisava entender como tratar determinados públicos, principalmente as mulheres, quando se tratava de violência contra a mulher. Me coloquei nessa oficina de estudos para entender o porquê, porque é diferente, são ações e situações diferentes. Para entender por que essas mulheres, elas continuavam ali. E quando eu fui por esse outro lado, eu consegui compreender algumas coisas que até então eu, como policial militar, não estava conseguindo compreender. Que é muito maior do que um atendimento, é muito maior do que quando se liga 190 para pedir um socorro. Sim. A polícia militar vai lá e vai fazer o atendimento. Então, a mulher, ela não precisa só ser atendida, ela precisa ser acolhida. E esse lado social, muitos de nós não conhecemos, porque a nossa rotina, ela é outra. O inimigo, ele é outro, e lá fora a gente diz que não perdoa, né? Então, a nossa forma de tratar é uma forma mais direcionada. E quando se tratava desses públicos, muitas vezes a gente se questionava. Então, eu fiz serviço social para poder compreender algumas coisas relacionadas a esse universo que até então não é longe da nossa realidade, mas a gente não tem muito conhecimento de como é a questão social por trás do crime. Ou seja, além de estar por trás do crime, como é que também é essa vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que mulheres, cada dia mais que a gente observa nos noticiários, infelizmente, sofrem violência doméstica. A violência que começa com um grito, uma voz mais alta, um empurrão, depois a violência física, até chegar, infelizmente, no feminicídio. E parece que as leis hoje que nós temos, que são severas, rígidas na proteção contra essa violência, na proteção das mulheres, o covarde, eu posso falar assim, um homem covarde, ele é covarde, ele é frouxo, porque o homem que comete violência contra a mulher, ele é covarde e frouxo, porque ele foge, passa um tempo desaparecido, foge do flagrante, tira a vida de uma mulher, acaba com a família, acaba com o futuro daqueles filhos, quando há filhos naquela relação, só porque ele não aceita o fim do relacionamento, na tremenda covardia. Acha que a mulher é dele, a gente sabe, Rafaela, que mulher não é propriedade, e eu estou aqui como homem falando, mulher não é propriedade, quando não tem mais o relacionamento, não há mais amor, cada um tem que seguir a sua vida, mesmo que, por mais que você tenha, e a gente sabe, infelizmente, que ainda existem mulheres que ainda têm a questão emocional naquele relacionamento, tem filhos, tem a dependência financeira, a dependência emocional, isso acaba prejudicando e essa violência aumentando e ela tendo que observar e continuar calada. Só que hoje a gente não vive numa sociedade mais como essa, né? Uma sociedade cada vez mais violenta. A gente sabe que existem leis e cada vez mais mulheres com vozes como você nessa defesa. Nosso maior problema hoje, por mais que durante muito tempo nós trabalhamos a informação e a conscientização dessas mulheres, a forma de denunciar, como que elas devem fazer, que caminho elas devem tomar, mas paralelo a isso, que eu acredito que ainda seja muito mais importante, é trabalhar o possível agressor. Sim. Nós não trabalhamos o possível agressor. Como é que é trabalhar o possível agressor? A mesma conscientização que nós fazemos entre palestras e informações, fazer com o público masculino. O Coronel Vicente, ele começou com esse trabalho,
Foi através dele que eu consegui, comecei a aplicar em Castanhal em algumas empresas, voltada exclusivamente para o público masculino, né? Para que eles pudessem compreender como que a lei funciona, ter aquela compreensão do impacto que é a violência, que os possíveis agressores que podem estar no meio de qualquer um de nós, que eles entendam esse lado para que eles criem essa consciência e não cometam agressão, porque se não há agressão, não há crime. Sim. As mulheres, hoje, elas têm um amparo legal muito bom, importantíssimo, para que elas tenham a garantia de direitos, as medidas protetivas e tudo que elas necessitam para poder se proteger. Porém, ainda não é suficiente, porque independe da lei. É isso que eu ia perguntar, ia falar exatamente com relação, quando a gente fala em medidas protetivas, a gente está falando de uma lei instituída, de um termo instituído, um documento, né? Só que esse documento não protege a mulher, porque o covarde ele vai lá e ele doentio, num ciúme doentio, vai lá e tira a vida. Você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Ou seja, acredito também que deveríamos debater mais ainda, criando muito mais outros benefícios a favor da mulher na proteção, como você falou, precisamos trabalhar o agressor, precisamos trabalhar o homem. Mas como é que a gente vai entender e saber que se esse homem é violento ou não? Porque ele só começa a mostrar suas garras, começa a mostrar quem ele é dentro de casa, quando eles estão apenas entre quatro paredes, onde está somente o homem e a mulher. Só que as pessoas de fora, infelizmente, não sabem. Existe um problema que isso é estrutural. Isso é desde que o homem nasce. As nossas famílias, os nossos pais, o homem que cria filho homem, por exemplo, eles têm uma cultura do macho, né? De que o homem ele precisa se comportar, o homem ele tem que ser... É como se tivesse uma regra. O homem ele tem que ser o provedor, o homem ele tem que ser a segurança da casa, o homem tem que ser o protetor. E uma coisa que sempre é dito, que o homem não chora. O homem não chora. Quando vê um menino, uma criança chorando, olha, engole o choro que o homem não chora. Então ele vai crescendo com aquilo internalizado. Sim. E talvez em algum momento que ele vá externalizar é onde acontece a violência. Porque o homem ele é mais difícil de reconhecer que ele precisa de ajuda. E a violência ela começa na infância, quando a gente vê crianças brigando, os meninos brigando com as meninas, empurrando, puxando o cabelo. E outras coisas que a gente não reconhece como um passo para que a própria criança, quando ela cresça, ou ela seja um futuro agressor, ou ela seja vítima de algum tipo de violência e ela trate aquilo como normal. Porque na educação que se dá, a gente trata isso como normal. E ela vai crescendo achando que aquilo é normal, que não é normal, né? No mês de maio, existe a campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes. É o Maio Amarelo. Isso. Então, laranja, né? É o Maio Laranja. É laranja. Então, nesse período, nós fazemos muitas palestras nas escolas para conscientizar. E, diante disso, a gente recebe muitos feedbacks, né, da escola, de pais, que as crianças, a partir daquilo ali, elas começam a analisar que talvez elas vivam situações que elas não sabiam que era violência. Sim. Que elas não sabiam que elas estavam sofrendo violência. Então, a informação ela é algo primordial, é o princípio de todo o início da redução dessas situações que são muito delicadas, que a gente não consegue perceber, porque cada pessoa ela tem uma forma de criação. Sim. Então, a mentalidade... Quando nós temos uma mentalidade muito voltada para o papel, que o homem ele tem um papel A e a mulher tem um papel B. Então, eles vão sendo forjados dessa forma. Então, quando acontece a violência, em muitos ambientes, para muitas pessoas, aquilo é normal. E até que se aconteça fatos como a violência mais grave e chegue ao feminicídio, faz-se um questionamento. Onde foi que não perceberam ou se estavam tão acostumados e aquilo gera uma cultura e normal. Então, muitas mulheres não percebem também que elas sofrem violência. Elas acham que aquilo ali é a maneira normal de ser tratada. O que a gente pretende demonstrar, quando eu vou em palestras que eu falo muito sobre isso, essa conscientização delas, elas entenderem o que é uma violência, que não é só violência física. Porque muitas ainda acham que a violência ela é só física, mas ela é psicológica, ela é patrimonial, emocional, o financeiro, que é o que a gente mais ouve,
Tá num relacionamento, Tem os filhos. tem os Quando filhos. há, né, filhos naquele relacionamento, isso Quando acaba dificultando. eu fui para o serviço social, Ah, eu fui numa ocorrência onde tinha uma mulher que ela já era cidade pequena, a gente sempre atende as mesmas pessoas, né, 2, 3 vezes durante a semana, os finais de semana, mas ainda que é onde entra a bebida alcoólica, final de Sim. semana, que se intensifica esse tipo de violência. E ao chegar lá, era a segunda vez na semana que nós íamos atender ela, e eu chamei ela e perguntei para ela, né, o porquê que ela continuava ali. E ela me disse assim: senhora, eu não tenho estudo, fui criado por uma avó que já morreu, não tenho família, e tenho 2 filhos. Ele não é um bom marido, mas ele não deixa faltar nada. Então, não tenho como sair daqui e deixar os meus filhos passarem fome. Então, eu prefiro apanhar do que deixar que os meus filhos passem dificuldades. Então, quando a gente vê situações dessas, a gente se questiona onde que é o ponto, onde que a gente precisa trabalhar para mudar a realidade dessas pessoas, dessas mulheres principalmente. Então, ainda é muito delicado, é muito maior do que o crime em si. Então, trabalhar isso hoje é algo difícil, porque não mexe só com você insistir que a vítima faça o boletim de ocorrência e denunciar. como muitos casos, ela denuncia, faz o boletim de ocorrência e depois um dia ou uma hora resolve dar uma segunda chance, retira essa denúncia. Só que agora a lei ela é diferente, por mais que você não queira denunciar o agressor, a lei ampara mesmo assim a vítima e as consequências vão até o fim, né? As consequências com relação à lei. Independe dela. Não depende mais dela para fazer a denúncia, independe dela. Então, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, qualquer pessoa pode fazer... Briga de marido e mulher, se mete sim a colher, não é isso? Eu costumo falar muito isso nas palestras, que tem esse dizer antigo, né? Só que com cautela também, né, Sim, Rafaela? Porque, assim, a gente sabe que às vezes sobra até para quem está se metendo. Eu digo assim, Sim. com cautela, porque há casos e casos, né? Casos e casos. O que eu sempre oriento todas as pessoas com que a gente tem essa conversa, que mesmo que a vítima ela tenha resistência, faça sua parte. Sim. Né? Esse dizer de que briga de marido e mulher não se mete a colher é algo que pode futuramente se tornar um arrependimento. Né? Uma das minhas melhores amigas, que era policial militar, ela foi morta pelo ex-marido, que também era policial militar. E por muitas vezes a gente diz que a gente assistia, porque a gente assistia, sem se envolver, porque achava que ela sabia o que estava fazendo, que ela falava que não era para fazer, enfim, acabou numa tragédia, né? Então, por muitas vezes a gente se questiona, por que eu não fiz, por que eu não fui, por que eu não falei? Poderia Evitar. Talvez a gente não ia conseguir evitar. Sim. Mas ficar parado olhando, a gente se torna cúmplice. Então, muitas vezes a gente vê, eu não vou fazer porque a mulher depois vai voltar. Ou então a mulher mesmo, no ato da defesa, ela vai defender quem estava batendo nela. Então, são muitas linhas que a gente precisa ter a cautela. Porque os casos não são iguais. A gente tem que ter a cautela em observar. Observar. Há casos e casos, né? Para que a gente possa observar e saber, não, de fato, eu compreendo. Não, eu tive aquele... Eu tive que me meter, mas que bom que essa mulher se livrou, como casos e casos que a gente já viu acontecer aqui no Pará e também pelo resto do Brasil. Agora, antes da gente bater nosso papo aqui, gosta de café, né? Sim. Olha aqui, eu tô te servindo aqui, ó. Pode puxar aqui, ó. Café na cuia. Já tomou café na cuia? Já. Já tomou? Aonde você tomou? No Amazônia na Cuia. No Amazônia na Cuia, de verdade? Sério? Sim. Olha só, meus amigos do Amazônia na Cuia, ó. Você pode ser também muito bem recebido no Amazônia na Cuia, com um café na cuia quentinho e assim, e eles vão te receber numa delícia como essa. Como a Rafaela já passou pelo Amazônia na Cuia, várias vezes, né? Adora a comida regional. Daqui a pouco a gente vai também receber e servir a cuia que ela pediu para esse nosso bate-papo. Você já sabe, Amazônia na Cuia, você que nos acompanha, olha, tá vendo aqui esse QR Code? Então já escaneia, aproveita, porque vocês que estão aqui também no estúdio podem ter direito a 10% de desconto no pedido pelo delivery. Pode ser no almoço ou no jantar. Basta usar essa hashtag ou o link do
do Agenor 10. 10% de desconto para você que nos acompanha, mas é apenas pelo delivery do Amazônia na Cuia. E quando você for em uma das unidades do Amazônia na Cuia, aí você pode pedir um café na Cuia especial para você, feito fresquinho, feito na hora. Aproveita, Amazônia na Cuia, o melhor restaurante de comida regional do Brasil, porque está aqui na Amazônia, está aqui em Belém do Pará. Agora, quando a gente fala em violência, você falou um caso, dando um exemplo do que aconteceu dentro da instituição, onde um colega policial, infelizmente, acabou um caso terminando em tragédia. Recentemente tivemos aquele caso também em São Paulo, onde aquele tenente-coronel da Polícia Militar em São Paulo continua preso, acusado de ter tirado a vida da companheira, que também era policial militar lá em São Paulo, mesmo mexendo na cena do crime, tentando utilizar o telefone, tentando desfazer a cena do crime para se ver livre daquela situação que ele se envolveu, mas as investigações e a repercussão do crime mantiveram ele atrás das grades. Você também deve ter se inteirado sobre esse assunto. Deu uma repercussão muito grande, né? A gente lamenta porque, assim, o agressor, ele não tem profissão, né? O agressor, ele não tem... não é se é policial, se é médico, se é qualquer pessoa que já tem um desvio para esse sentido. E né? você acha que esse agressor, acho que a psicologia explica isso, ele convivia com a agressão, com violência, talvez na infância, e observando aquilo ali, achou que também teria direito de cometer o tipo mesmo de crime? Em algum momento na vida, o que você analisa com relação a isso? Talvez tenha sido estrutural, talvez tenha visto, a infância dele deve ter sido assim, mas a gente não consegue definir o perfil do agressor, né? Por que ele faz isso? A gente entende hoje que as mulheres, elas precisam também compreender o outro lado. Entender a que ponto ela deve levar uma relação quando ela já enxerga alguns sinais. E algumas, elas têm a ideia de que o agressor ele vai mudar, ou aquilo é o jeito dele, ou foi só uma vez, não vai se repetir, e perdoa uma, perdoa duas, e segue-se uma sequência e vive-se um ciclo. Quebrar esse ciclo é muito difícil, porque quando ele se repete muitas vezes, ela já tem uma dependência emocional. E mesmo que ela não tenha dependência financeira, a dependência emocional ela é muito pior do que a dependência financeira. Porque há mulheres que são bem-sucedidas, mulheres que não precisam, teoricamente, de uma pessoa que arque com as suas despesas e vivem no ciclo de violência. Então, a questão psicológica, ela é algo que ela precisa ter trabalhado mais do que a questão de falar que a mulher ela precisa ter independência dela, financeira principalmente. O Código Civil de 1916, ele previa essas questões todas escritas. Que o homem ele é provedor, que a mulher tinha que ter autorização dele para fazer tudo. Os anos foram passando, foram ganhando um espaço, né? E até hoje a mulher ela ainda precisa, para entrar em alguns lugares, né, provar que ela tem condições de fazer aquilo e viver esse ciclo de violência baseado na questão emocional é muito mais difícil. Porque para a pessoa entender que ela precisa de um tratamento, demora a procurar uma... Ela pede ajuda? Dificilmente. Até porque quando ela tem uma dependência emocional, geralmente ela não tem muitas pessoas com quem falar, ela vive um ciclo ali, recolhida, naquele ambiente, e muitas vezes ninguém sabe que ela passa por isso. A família às vezes até sabe, mas não pode fazer nada, mas dá o recado. Sai dessa, larga esse homem, ele é violento, olha o que ele faz contigo. A gente sabe assim, e eu falo dessa maneira, porque a gente mostra diariamente na televisão, né, casos que repercutem no estado do Pará com relação à violência contra a mulher, feminicídios, e quando a gente mostra a reportagem, a gente passa a conhecer e entender por que aquele ciclo de violência existia, né? Porque aquela mulher sofreu daquela maneira e a gente acaba ouvindo essas histórias, né? Que ela aceitava, dizia que foi uma única vez, pediu perdão, ela perdoou e cometeu o crime novamente e a violentou novamente. E eu pergunto para você, por que também existem mulheres que defendem um covarde? Quando você leva esse histórico, essa notícia, por exemplo, para as redes sociais como notícia, ainda existem mulheres que defendem e culpam as mulheres pelo crime que ela foi vítima. Sempre pergunto,
que foi que ela fez para merecer, né? O que foi que ela fez para merecer? O mesmo princípio de criação do homem ou da mulher. Há mulheres que têm esse pensamento, pela criação que ela teve, de achar que o papel do homem é esse, ainda vem da questão da obediência, né? Confundem submissão com outra coisa. Submissão não tem nada a ver com baixar a cabeça ou receber ordens sem se impor. Viver conforme o homem determina ali naquele ambiente. Mas vem muito de criação. A criação é a própria criação das pessoas. Porque há mulheres que falam que vivem defendem, na verdade, esses agressores, porque ela já tem aquele histórico de uma criação baseada nesse princípio. O ato obsceno é uma agressão. Sim. Como aconteceu lá em Salvador, na Bahia, aquele vídeo que também repercutiu na academia do prédio, onde aquele homem cometeu um crime, né? Ele num ato obsceno, nunca imaginou que o celular da vítima estaria gravando ela, porque ela estava na esteira sozinha, não era um ambiente de academia que você tem centenas de pessoas dentro, não, era um ambiente fechado. E quando ele observa o que ele poderia fazer, ele teve a expertise de pegar as câmeras, chegar até as câmeras do espaço e virá-las para ele cometer o ato. Só que ele não imaginava que a câmera do celular dela estaria gravando. Neste caso, tivemos muitas mulheres também defendendo o agressor. É uma coisa que a gente não consegue compreender, de fato. Qual é a compreensão para isso? A gente não consegue compreender. Passa aqui em casa, vem aqui. Como que as mulheres, eu como mulher, né, a minha defesa sempre foi essa. Toda vez que eu vou falar para mulheres, transformar elas em mulheres fortes para se defender. Porque não é só a violência doméstica, não é só o ambiente doméstico, né, cônjuge, ou pessoas que tenham algum vínculo emocional, sentimental, vivem naquele ambiente. Mas, no geral, há muitas mulheres todos os dias que elas são violentadas. Não só fisicamente, né, carnal, mas importunação sexual, como foi o caso dessa situação aí. E a importunação, ela parte muito disso. Ah, mas também com essa saia, mas também com esse shortinho, ela quer o quê? Existem pessoas que vão lá e comentam isso. E ela estava bem vestida. Não estou falando por mim, pelo amor de Deus. Ela estava bem. Eu estou falando, na verdade, de uma maneira geral, Sim, pelos fatos que acontecem, porque infelizmente ainda vão pessoas defender o agressor. Não sou eu, que eu não vou defender o agressor. Para mim é covarde, já falei, frouxo é covarde. Defendem o agressor. Porque as pessoas vai lá, uma mulher vai comentar assim, mas também com esse shortinho, não estou falando sobre esse caso, como outros casos, né, de importunação, de assédio sexual, né, dentro do trabalho. As pessoas vão lá e ainda criticam a vítima. O crime ele não tem justificativa. Porque a mulher parece que não. Ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser, a leg que ela quiser, nada justifica. O agressor, ele é tarado, ele vai cometer o crime em qualquer lugar. Aí já é um problema psicológico dele, que talvez seja um problema maior do que só a falta de caráter dele fazer, né, cometer um gesto desse, se aproveitando, né, que ele estava sozinho, no ambiente, por essa situação específica, era um ambiente que entende-se era um condomínio, né? Tem toda uma questão de... Tem regimento, tem regra, privado. E a mulher achar que está segura. Então, nós entendemos que a gente não está segura em lugar nenhum. Precisamos ter um pouco mais de cautela. O que eu oriento sempre, quando eu vou falar sobre isso, se você for correr, não vá só. Olhe um horário que você não seja um horário crítico, escurecendo ou tão cedo, em lugares que tenham movimento. Evitar de estar sozinha nos lugares, porque a gente não sabe o que é que se passa na cabeça do outro. Ninguém conhece o outro. No ambiente dela lá, que era um ambiente tranquilo, um condomínio, né, que tem todo um aparato de segurança. Aconteceu, imagine como que é fora. Quanto que não acontece fora que nós não vemos, a gente não tem nem notícia, porque a estatística não chega. Né? Chega agora, quando acontece uma situação dessa, é mostrada e viraliza em rede nacional. E acaba se tornando um exemplo para todas as mulheres, né? Que você não está segura em todos os lugares. Nem dentro da sua casa. Nem dentro da sua própria casa. Nem dentro da sua casa. Então, entende-se que a mulher, ela precisa criar uma mentalidade. Hoje, eu digo que elas precisam criar uma mentalidade forte de sobrevivência.
Você tem que criar uma Agora, mentalidade forte para sobreviver. Agora, Rafa, quando a gente fala, já estou chamando você de Rafa tão íntimo, conhecendo ela hoje, Rafaela, Sargento Rafaela, quando a gente fala em políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres, a gente sabe que o Estado do Pará tem os seus órgãos específicos, né, de proteção, de acolhimento. Isso se fortaleceu ainda mais na atual gestão. Delegacias próprias, estatuto próprio, programas de proteção, aplicativos, enfim, uma série de alternativas protetoras para as mulheres. Isso não é somente no estado do Pará. Existem ainda alguns outros estados que nem sequer têm uma rede de proteção voltada para as mulheres no seu estado. Aqui nós temos um aparato muito bom com relação à informação, à facilidade da mulher pedir um socorro. Uhum. Tem o cadastro que ela faz no ProMulher. Tem os tokens, que é um caixa eletrônico, é parecido com um caixa eletrônico, onde ela faz uma denúncia anônima lá. Tem um número para ligar, tem um 90, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem a Delegacia da Mulher, tem a Delegacia Virtual. Então, são várias opções para que ela consiga pedir um socorro. Qual a dificuldade que a gente entende sobre isso? Que não é só denunciar. Fazer a denúncia é um passo, mas há outros passos muito maiores que só denunciar. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de amparo, ela precisa de atendimento psicológico. Se ela tem filhos, os filhos precisam de todo esse aparato, porque eles sofrem a violência juntos. Sim. E muitas vezes assistem isso. Tentam proteger a mãe, inclusive. Tentam proteger a mãe. Então, tem toda uma questão social que é muito maior. As vias de comunicação, elas são importantes, principalmente para quando a mulher está sofrendo a violência, no momento que ela está sofrendo, ela pedir o socorro. O registro que se faz, cria um banco de dados, entende-se, mapeia essas mulheres, onde elas vivem, a que áreas elas estão mais vulneráveis, e dá uma sensação de segurança, porém ainda muito mais complicado, porque elas têm medo de denunciar, principalmente se elas não têm condições de sair de onde elas estão. E existem mulheres corajosas também que, no momento em que ela se sente ameaçada, tendo a medida protetiva, ela aciona a polícia e rapidamente a polícia, a delegacia mais próxima vai chegar até o covarde e ele vai ser preso em flagrante exatamente por se aproximar. Ele tem ali um espaço que ele não pode se aproximar da vítima, ele liga ameaçando, ele liga querendo marcar encontro, querendo reatar o relacionamento, só que aí a mulher, quando se encoraja de verdade, tem essa iniciativa, liga para a polícia vai até o covarde. Agora, Rafaela, a gente sabe que o meio militar é historicamente dominado por homens. E aí eu pergunto para você, você já enfrentou resistência, preconceito ou situações de questionamento pelo simples fato de ser mulher dentro da corporação? A nossa atividade é uma atividade muito difícil, né? Eu sempre falo, quando eu vou dar aula para os meus alunos, né, e principalmente a formação primária, né, que é a base de entrada na Polícia Militar, que a gente não temos diferenciação. Nós temos precisamos de um olhar diferente, mas não especial. Porque nós somos mulheres e há coisas que a gente não consegue fazer, que o homem faz, a gente precisa se adaptar, se adequar. Há uma dificuldade com relação a isso, na questão de treinamentos, né? E isso é muito difícil. A resistência, ela vai existir em todo lugar. Mas o ponto principal é a mulher que entra entender onde ela está entrando. Porque a profissão ela é tipicamente masculina. Na rua, se eu embarcar numa viatura, lá fora, o agressor, o ladrão, o criminoso, ele não vai me pedir licença para poder confrontar os homens. Então, apesar de todas as dificuldades que elas existem, mas as mulheres elas precisam compreender o papel delas como policial militar, né? Entender que a profissão ela é séria, ela é arriscada e, apesar de sermos mulheres, a gente combate igual. Não tem diferenciação. Se você vai para a rua, se você embarca numa viatura e você vai para patrulha, a partir do momento que você entra, tudo pode acontecer. E você que realiza palestras, né, pelo estado do Pará, voltadas para o bem-estar, políticas públicas para a proteção das mulheres, quais são os principais
relatos, dores que você mais ouve ao conversar diretamente com essa população feminina aqui do estado, quando você realiza esse bate-papo, essas palestras de orientação contra a violência? Algumas que a questão da rede de proteção ainda é algo que elas se sentem ainda numa insegurança. Porque muitas vezes a gente ouve, por que não denunciou? Por que não buscou ajuda? Mas eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? E o que é que eu vou fazer? E muitas vezes elas entendem que denunciando a lei talvez não seja efetiva, porque não é a lei, são as pessoas. O criminoso, ele quebra medidas. Ele quebra medidas, ele não se importa se ele tem uma medida protetiva. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele não se importa se ele tem uma medida protetiva. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, elas se sentem ainda na insegurança por esses motivos que não é direcionado para as medidas. Porque as leis existem, tudo hoje está sendo criado para ajudar, para facilitar, para proteger, para que elas tenham uma segurança de denunciar, mas ainda elas se sentem seguras mais pelo outro lado. Não pelas leis ou porque elas não estão sendo amparadas. Você acha que ainda faltam políticas de proteção, políticas públicas às mulheres que vão além desse combate ostensivo e que possam chegar na geração de oportunidades, por exemplo, como a própria autonomia financeira? Melhorar o que já tem, acrescentar o que já tem, colocar essas mulheres para que elas consigam ter uma visão de que elas podem seguir a vida com estudo, com cursos técnicos, com profissões, para que elas consigam prover quando elas não têm como prover. Então, algumas coisas elas já existem, já é feito, e depende muito delas quererem também. Depende muito delas aceitarem isso. Agora, Sargento Rafaela, você sofreu na pele. Sim. Uma violência, sim, que não foi uma violência doméstica dentro de casa, mas você, dentro da sua residência, estaria sozinha? Sim. Você teve a sua casa invadida sim, por um marginal, por um bandido, um covarde, que tentou estuprar você. Sim. Isso aconteceu quando? 2015. 2015. Você estava onde, em Belém? Paragominas. Paragominas. Eu morava lá ainda. Como é que foi que aconteceu? Você estava só em casa, estava a trabalho para lá? Não, morava lá. Morava lá? Morava e trabalhava lá. Eu entrando em casa, quando a gente entra em casa, a gente tem aquela sensação da segurança. Eu estou seguro, estou entrando em casa. Então, a gente relaxa, né? Vai entrando e vai achando que já está tudo bem. Estou entrando em casa. E ele estava na sala, estava atrás da porta. Quando eu passei, ele já veio me dando um mata-leão. Veio me enforcando. E com uma mão ele me enforcava, com a outra ele tinha um facão. Esse facão era um facão de gesso. E ali, as proximidades, você sabia quem era o homem? Conhecia ele de não, vista? Não, porque eu não vi ele quando eu entrei. Eu só fui ver ele depois que já tinha terminado toda a situação, porque a todo momento ele estava atrás de mim. Eu não cheguei a ver ele logo no início. Eu entrei e passei a porta. Quando eu passei a porta, ele já veio por trás me enforcando. Eu não vi ele, que ele estava dentro de casa. Você chegou a desmaiar, não? Não, mas quase. Não cheguei a desmaiar, mas fiquei bem fraca. Ele era maior que você, mais alto, porte físico? Bem mais. Bem mais. Bem mais alto. E ele começou a... Você conseguiu, você como um policial militar, tem os artifícios, o preparo de autodefesa, conseguiu desarmá-lo? Na verdade, eu estava armada e consegui reagir. Atirar autodefesa. Nele. Autodefesa. Legítima defesa. Consegui reagir, atirei nele e consegui fazer com que ele me soltasse. Mas até aí eu já estava com algumas perfurações. Ele já tinha fraturado a minha costela, o meu queixo, e tive um pequeno trauma na minha cabeça, que ele bateu a minha cabeça na parede. E me cortou em alguns lugares. Cortou a minha roupa para tentar me violentar, né? Então, quando a gente tem um bom preparo, acredito que seja assim, pelo menos a gente tem uma possibilidade de sobreviver. E é com essa mentalidade que eu levo para as minhas colegas de farda e para as mulheres que sofrem violência fora, as mulheres da sociedade civil, que não são militares, que não têm armas.
a importância de você procurar técnicas para autodefesa, mesmo que simples, você não precisa ser faixa preta, você não precisa ter graduações de lutas de artes marciais, mas saber o básico salva a sua vida. Então, sempre quando eu falo para elas, eu falo isso. Procurem sobreviver. Porque hoje o que a gente olha e entende é como se as mulheres estivessem sendo dizimadas. Sim. E a estatística aumenta, vai criando as leis, vai criando as medidas, mas é aquilo que eu falei no início. Nós trabalhamos a informação com elas, falamos para elas e eles ficam lá. Eles precisam ser trabalhados paralelamente a elas. Eu trabalho a informação com as mulheres, mas eu trabalho os futuros agressores. Colocar neles a mentalidade, a consciência do que acontece quando se comete um crime e sensibilizar ele, o outro lado, como é o outro lado. Porque quem que gosta de apanhar? Acredito que ninguém. Você acha que essa nova lei que foi sancionada agora pelo governo federal, pelo presidente, também de combate à violência contra a mulher, da mulher utilizar o spray de pimenta para a sua defesa, você acha que só isso funciona? Na realidade, quando nós levamos essas informações e elas perguntam se eu posso ter um spray, eu posso ter uma máquina de choque, eu posso comprar um canivete ou qualquer coisa que possa ser usada para autodefesa, todo e qualquer material que a gente compra, a gente tem que saber utilizar. Então, o spray de pimenta, ele é uma ferramenta boa, ele não é uma ferramenta ruim. Mas, se quem usa não souber utilizar, pode ser usado contra você. Então, não é só comprar. É comprar e estudar o que vai comprar, treinar com ele, ver como que ele funciona e até mesmo sentir aquela sensação daquela substância que tem dentro dele. Porque ele arde os olhos, tapa a glote, tapa a respiração, não consegue respirar, a pessoa vai ficar agoniada e se ela não ter essa sensação, ela vai se assustar, ela vai ficar sem respirar e talvez aquilo ali seja usado contra ela. Então, é importante ter sim, é uma ferramenta importante porque, com certeza, ela não vai evitar a agressão em si, mas vai ter a possibilidade de enfraquecer o agressor para pedir socorro. Para pedir ajuda, sair correndo, gritar, pedir socorro. Mas é comprar com a consciência de saber utilizar. Já são quantos anos de farda? 18. 18 anos, ou seja, mais de 1,5 décadas. Quase 2. Quase 2 décadas. A gente sabe que existe uma transição a partir desse momento, né? A transição da segurança pública para a política partidária. A gente sabe que isso é um passo grande, é uma decisão não muito fácil de você aceitar um compromisso. A gente sabe que a política no Brasil, as pessoas acham que ela é banalizada, mas a gente, na verdade, vive na política diariamente. Verdade. Você, mesmo sendo uma servidora pública, vive na política, até a sua atuação como servidora e protetora também das mulheres. Eu também vivo a política, mas a gente sabe que é um divisor de águas, né? E que fez decidir você hoje já candidata, porque você já passou pela convenção do seu partido, que é a União Brasil. Como é que foi essa decisão para se tornar uma candidata a deputada federal? Primeiro, ter a oportunidade de representar, ter uma voz que possa ter um impacto entre as mulheres. As mulheres hoje, elas precisam, né, não só de informação, mas elas precisam de união. Poder ouvir com a sensibilidade que nós temos, né? Sim. De mulher, de mãe, de quem já sofreu uma violência, de quem vive o outro lado da força, que eu sou policial, eu vejo a criminalidade há 18 anos, combato isso todos os dias, então nós sabemos como é lá fora, A experiência de viver na assistência social, onde tive a possibilidade de conhecer muitas famílias, mulheres, não só mulheres, muitas famílias em situações de vulnerabilidade. Sim. A gente tem aquela sensibilidade do olhar do ser humano, porque nós também somos cidadãos. Nossa família vive na sociedade. Então, o que eu quero de melhor para mim, eu quero para minha família e para as outras pessoas. Conhecimento de causa, vivenciou, de causa, sentiu viver na pele. Aquilo, porque falar com prioridade do que se vive é muito mais importante, porque nós sabemos a necessidade que existe do outro lado. Nós temos um impacto muito bom com
o plano de governo da atual governadora. Ela é uma mulher que tem levantado essa bandeira maravilhosamente, dado essa rigorosidade para algumas situações que elas têm uma necessidade. Tolerância zero. Tolerância zero. E ter mulheres que trabalhem em conjunto com o mesmo propósito. E a população precisa entender, também investir toda essa dinâmica, esse plano de governo, que é importante para a proteção de uma sociedade de um modo geral. Políticas voltadas para a proteção das mulheres, políticas voltadas para a proteção de crianças. A gente sabe que criança, a gente não tocou nesse assunto aqui, mas a gente sabe que criança sofre, assim como adolescente, tão quanto uma mulher. Sim. Nesse momento, a gente sabe que uma criança pode estar sendo violentada dentro de casa por um padrasto, por um tio, por um vizinho, a gente não sabe. Mas a gente precisa de políticas também voltadas como essas, mas não só para crianças, adolescentes e mulheres, mas também para os idosos. Ou seja, é importante a gente sempre ter bandeiras, pessoas que de fato estão voltadas para fazer o diferencial, ser diferente, levar à população um pouco do seu conhecimento, e é assim que a gente deve tratar a política e aqueles que também têm a iniciativa, se vestem de políticos para tentar também ser um divisor de águas dentro da sociedade. Você como pré-candidata, já como candidata, eu também estou como candidato, e a gente está falando exatamente aqui de políticas que são importantes. Sim. Porque existem candidatos que não discutem sobre isso, né? A população precisa debater, ela precisa entender o que está sendo feito para o bem-estar de uma sociedade, daqueles que estão em vulnerabilidade. Será que eles estão sendo bem protegidos, cuidados? Existem novas políticas públicas de proteção? E é isso que a gente precisa continuar debatendo. A gente vai passar por uma campanha, vai passar por um processo eleitoral, mas assim, você vai levar suas ideias, aquelas pessoas que já lhe conhecem estarão com você, e a gente sabe que política é isso, você discute, vai à comunidade, conversa com a população, com o eleitor e leva aquela ideia que é importante para a transformação de uma sociedade que merece. Que a gente entenda que há uma necessidade em determinados locais, Sim. ambientes e grupos que a gente estuda, se é mulher, se é criança, se é um morador do bairro X, do bairro Y, porque vivendo nesse meio, como policial militar, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos mundos diferentes, vários atendimentos diferentes, muitos locais diferentes, vários níveis da sociedade, porque o atendimento do crime, ele não tem uma tabela específica. Sim. Então, nós entendemos e vivemos isso diariamente, não só pelo lado do crime, mas tendo a oportunidade de conhecer pessoas, de conviver com essas pessoas, de saber qual é a necessidade delas. E quando a gente passa por determinadas situações, que nós conseguimos falar com prioridade, a gente consegue entender a necessidade real disso tudo. Então, buscar melhorar o que já existe, fazer parcerias para que a gente, sozinho, ninguém faz nada, né? Buscar parcerias para que isso seja elevado a um nível muito maior, muito melhor, porque a estatística ela existe, ela é presente e ela está aumentando. E às vezes a gente tenta entender por que aumenta, por que não diminui, mas não é com relação à legislação, não é com relação às medidas que estão sendo tomadas, mas trabalhar o ser humano. E isso começa na nossa base. Na base. Hoje eu crio meu filho para que no futuro ele seja um homem de bem, que ele saiba tratar uma mulher, saiba respeitar as pessoas. Então começa dentro da nossa casa. Se nós, em algum momento, nós não corrigimos aquilo, talvez aquilo se torne um problema no futuro. Então, hoje, eu sempre digo para qualquer uma das minhas atendidas, as mulheres maravilhosas que a gente encontra por aí, o dever de educar é muito sério. Sai de nós. Então, eu tive um filho, ele é menino, o Heitor, tem 7 anos, e todos os dias eu reafirmo o que ele precisa ser. E repito quantas vezes for necessário, para que ele entenda como que ele tem que ser como homem, como que ele tem que respeitar as pessoas, os mais velhos, as mulheres, não só as mulheres, todas as pessoas. Explicar para ele cada coisa, para que quando ele crescer, que ele vai ser esse futuro, essa estatística a gente tem que trabalhar para o futuro. E olha, a educação não é frescura não, quando o teu filho dá bom dia, boa tarde, boa noite, respeita vovô, vovó, tio, titia, mamãe, papai, isso é muito importante, eu digo assim, porque eu cresci nessa base, né, do meu pai, dê bom dia, dê boa tarde, fale, toma a bênção da sua avó, toma a bênção minha, então assim, mas isso é sinal, isso é respeito, você respeita o próximo, você sabe que você como uma criança vai se tornar um filho maravilhoso, um adulto maravilhoso e também respeitado, porque respeito é bom e todo mundo gosta, já diz a frase, né? O princípio de todas as relações é o respeito.
Agora, Rafaela, a gente sabe que a valorização dos serviços públicos é uma das suas bandeiras. Quais são as melhorias prioritárias que você defende para as forças de segurança do Estado do Pará? Você, como uma deputada, também levando a bandeira da instituição para a Câmara Federal. Primeiro que nós, policiais militares, o nosso trabalho é um trabalho de alto risco. Então, promover para esses policiais uma qualidade de vida melhor, para que eles possam fazer isso, porque é um serviço estressante. É um nível de estresse muito alto. Além de todas as questões que nós vivemos aí com relação à legislação e à criminalidade, porque ela bate de frente. Hoje, a Polícia Militar ela tem um trabalho muito árduo, porque a própria criminalidade ela foi educada a não respeitar mais a polícia. Se é que pode se dizer em respeito entre essas classes. Mas poder promover isso, porque eu vivi na pele, 18 anos, eu sou policial militar, melhorar a qualidade de vida deles, para que eles possam trabalhar com efetividade. Você acha que seria necessário voltar à discussão com relação à base salarial de um policial militar, que fosse Sim. uma base salarial nacional, como se propõe? Tem um projeto sobre isso? Deveria, né? Deveria ser unificado, porque a polícia, a Constituição, a nossa função está ali, ela é de todos nós. Ela é da federação, ela não é só do Estado do Pará. Ou seja, o salário federalizado, né? Sim, porque todos nós exercemos a mesma profissão. Aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo é igual. Você sendo eleita deputada federal pelo Estado do Pará, pelo União Brasil, qual seria o seu primeiro projeto de lei direcionado ao Estado do Pará? Hoje, com relação a projetos, programas, propostas, como eu falo para todos os meus amigos que hoje entraram nesse desafio comigo, é muito difícil a gente prometer coisas, né? Sim. Prometer coisas que talvez a gente não consiga cumprir. Porém, o nosso pensamento hoje é que promover algumas questões, principalmente voltado para o meu público, que é o público feminino, poder promover um atendimento completo para uma mulher. Desde o momento que ela registra uma ocorrência, até deixar ela independente financeiramente para seguir a vida dela e poder dar a ela a oportunidade, uma dignidade, devolver a autoestima dela para que ela consiga seguir a vida. Porque nós mulheres, falam-se a mulher é o sexo frágil. A mulher frágil, ela não tem nada. É só o estereótipo da fragilidade. E por muitas acharem que são frágeis, elas se permitem viver situações que elas não merecem viver. Devolver essa dignidade completa, desde o princípio até que ela consiga ter uma vida digna, é uma das propostas que a gente tem de levar para que elas tenham uma qualidade de vida, elas sejam assistidas desde a ocorrência até um emprego, uma casa, uma moradia decente, um afastamento de onde estaria o agressor, devolver para ela a vontade de viver, porque não é só isso. Dá para ela toda uma assistência, mas o psicológico dela não funciona, ela não vai conseguir fazer todas as outras coisas. Mas, com relação às questões direcionadas para a população no geral, buscar melhorar. Hoje eu ouvi o seu Antônio, ele é o agente de saúde mais antigo do meu bairro, ele conhece todo mundo lá. Você mora em qual bairro? No bairro Santa Lídia, em Castanhal. Então, ouvindo ele hoje, eu vi que algumas coisas precisam ser ajustadas, né? Talvez elas existam, mas elas precisam ser ajustadas. Então, olhar desde o seu Antônio, né, até aquele pequeno comerciante da nossa área, porque é onde a gente vive. E que as pessoas possam entender que o deputado federal não é ele que vai asfaltar a Não é tua ele que rua, vai. não é ele que vai construir o hospital, não é que ele vai construir a UPA, o posto de saúde, não é ele que faz. Ele se torna um parceiro do prefeito daquela região, daquela cidade, do município, do município, e aí ele vai, através do trabalho dele em Brasília, direcionar emendas para exatamente possam ser investidas em obras de infraestrutura para aquela região. Que isso fique bem claro, porque quando a gente anda pela rua, mas olha, tem que asfaltar, tem que limpar, mas eu falei, mas eu não sou prefeito, a função é do município, né? Você tem que cobrar o prefeito, o vereador, cadê o vereador que era para estar aqui verificando se as valas foram limpas, cadê o serviço da Secretaria de Saneamento? As pessoas têm que ter, por isso que política é importante para que as pessoas possam entender qual é o seu papel. Há uma base de funções, né? O município tem a sua função, o estado tem sua função e a federação ela tem sua função. Qual é a mensagem que você deixa
para as mulheres paraenses que olham para a sua trajetória, muitas delas conhecendo a partir de agora também de uma maneira mais ampla, através das redes sociais, através do nosso canal, aquela mulher que pensa, aquelas mulheres que estão conhecendo a sua trajetória e pensam em ocupar espaços de liderança, seja na polícia ou na política. Que elas não tenham medo de desafios, que elas não se privem porque alguém diz que elas não são capazes de fazer, que elas saibam que elas são capazes de fazer o que elas quiserem fazer. Tem uma frase que é clichê, mulher, né, vai para onde ela quiser, mas ela tem que querer. E tem que tirar um pouco a síndrome da vitimização, que essa síndrome da vitimização, ela se coloca num lugar de fragilidade e de incapacidade. A mulher ela é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, ela tem que entender que se ela quiser, ela vai fazer. E onde ela for fazer, ela tem que se propor e fazer da forma que ela possa ser uma voz, uma referência, motivar as outras, porque a nossa sociedade, a todo tempo, a gente precisa provar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Muitas vezes ela se acha que ela acha porque alguém disse ou porque alguém colocou algum obstáculo e ela não vai adiante porque acha que não tem capacidade. Hoje eu sou policial militar, eu vivo uma profissão estritamente masculina, mas eu não me sinto atingida por algumas situações, porque se eu quiser fazer, eu vou fazer. Hoje eu trabalho com inspeção de avião, fiz 3 cursos de manutenção de aeronaves, são cursos difíceis. Se alguém um dia dissesse que eu não faria aquilo, eu ia dizer para ela que eu faria sim, que se eu quiser eu vou fazer. Colocar a mentalidade que ela pode fazer o que ela quiser em qualquer área e buscar sempre estar sair das situações que coloquem ela em vulnerabilidade, entender que ela não é fraca, porque eu ouvi uma moça esses dias falando assim, eu não consigo, se vier alguém abusar de mim, ele vai fazer, porque eu sou fraco. Eu falei, a tua mentalidade já te enfraqueceu. Quando você diz que você é fraco, fraco você vai ser. Então, colocar essa mentalidade que a gente precisa hoje, no atual momento em que ninguém, as pessoas, os homens, os agressores que eu falo, eles não têm mais medo, porque a situação da mulher num condomínio é explícito. Na rua, as mulheres são atacadas, violadas sexualmente, diariamente, todos os dias. Dentro das casas, elas são violadas, violentadas na frente dos filhos, na frente dos pais, na frente da família. E muitas vezes essas pessoas elas só assistem. Então, a mulher ela precisa entender que ela tem força sim. Que ela precisa se colocar nesse papel. Eu posso sim. Eu posso sair, eu posso fazer, eu posso ser o que eu quiser, contanto que ela faça com dignidade, faça com a vontade mesmo de vencer naquilo ali, porque nós precisamos eliminar alguns estereótipos, diminuir estatísticas e mostrar que realmente a gente consegue sobreviver não só a relacionamentos ruins, a crises no trabalho. Se eu sofro um assédio dentro do meu trabalho porque dizem que eu não sou capaz de fazer tal coisa, é se colocar nessa posição, nessa mentalidade que se ela quiser ela vai ser, se ela quiser ela vai fazer e buscar sempre melhorar. E sempre tendo um respeito mútuo aí, né? Sim, envolvido. Porque isso não é uma briga de machismo, feminismo, Sim. Isso não é uma briga de homens e mulheres. Isso só é cada um tendo respeito pelo espaço do outro. É respeitar se eu sou mulher, o respeito, ele não é ele precisa ser demonstrado que ele não é um direito. Isso vem da base. Isso é o princípio, é o que é mais importante. Eu não preciso estar pedindo respeito. Eu não preciso estar levantando qualquer tipo de bandeira só para que me respeite, porque o respeito ele já deve existir. É o natural do ser humano. Então, quando você se propõe a se posicionar, você tem que entender que hoje eu respeito a minha instituição, eu amo ser policial militar. Eu sempre falei que eu não sei, eu até brinquei quando eu comecei nessa vida, e eu disse, eu não sei ser político, eu sei ser polícia, porque eu nasci para fazer isso. Então, eu sou policial militar. Ela cuida da manutenção das aeronaves do GRAESP, é a única mulher
minha amiga Gisela, aqui no estado do Pará, que cuida da manutenção das aeronaves. Não é à toa que ela está aqui comigo hoje. Mas, ó, deixa eu dar um recado para você que me acompanha aí. Você sabe que quando você anda pela cidade, a gente se depara num trânsito, nas principais vias de acesso em nossa capital, e nós sempre nos deparamos com aqueles painéis na vertical ou na horizontal em LED. Pois é. E você fica ali no trânsito com o braço cruzado, esperando o carro andar, e você fica olhando para aquelas imagens. Imagina quantas milhares de pessoas fazem a mesma coisa todos os dias. E aqui em Belém não é diferente. Por isso que eu quero te indicar a Ultra OH, esta empresa que a gente sempre fala que é referência em mídia digital em nossa capital, nos melhores pontos da cidade. Não somente nas ruas, mas também em pontos específicos, como também no Parque do Tinga, lá pela Estação das Docas e também lá no Mercado de São Brás. Tá querendo ter a tua marca sempre muito bem vista por milhares de pessoas diariamente? Fala com quem entende, conheça os espaços para que você possa ter a tua marca, assim como o nosso podcast também está em alguns pontos da cidade, através da Ultra OH. Fale agora mesmo com o departamento comercial e, ó, aproveite, todo mundo vai ver você também. Agora, Rafaela, só me tira uma dúvida, eu chamo segundo sargento, segunda sargento, como é que é essa? Porque a gente sabe que tem uma ordem, né, de pronúncia, como é que a gente fala? Não existe feminino. Não existe, é sempre no masculino. Segundo sargento. Soldado, cabo, cabo, terceiro sargento. No caso, você é segundo sargento. Então, pronto. Isso. Ou seja, mesmo até aí também Sim. É uma linguagem masculina, né? Tá sempre no masculino. Mas eu te pergunto uma coisa. Eu tenho aqui um bate-bola agora, que a gente já está caminhando para a nossa reta final. Aí você vai ver como é que as coisas vão ser. É o seguinte, ó. Por favor. Não, fique tranquila. Para você, Castanhal é uma frase ou um sentimento? Pode falar pra gente. Eu queria falar muitas coisas, porque eu tenho um amor por aquele lugar. É onde eu nasci, é onde eu cresci, é onde estão os meus amigos, a minha família. Então é um lugar assim que é o meu lugar. É o meu lugar. Um momento inesquecível nesses 18 anos aí de Polícia Militar? A sobrevivência. Farda ou tribuna? Farda você já tem, a tribuna você prospecta. Eu acho que a tribuna hoje, ela não é um status, não é uma busca por algo individual, mas uma voz que pode mudar a vida dos meus irmãos, dos meus companheiros, as pessoas que eu amo, a minha cidade e aqueles que a gente pode alcançar. Eu falo que quando Deus dá uma missão pra gente, a gente precisa abraçar. E por onde eu for, eu quero levar isso. Que as pessoas entendam que a gente vem para fazer a diferença. Vem para fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida delas. Trazer para elas aquela esperança que se perdeu, talvez. Porque por muitas vezes a gente pergunta para elas sobre a questão de vai votar em quem, né? Conversando, falando sobre política. Ah, vou votar, não vou votar, não vou votar. Então, mostrar para elas que é importante essa escolha. Depositar confiança na gente. Hoje nós dois aqui, com o futuro nisso, quando a gente pensa nas pessoas. Hoje, quando eu penso nas pessoas, eu penso na qualidade de vida que elas vão ter, porque eu estou lá na sociedade. A minha família está lá na sociedade. Então, não são só eles que vão ser agraciados, são todas as pessoas que vivem lá. Porque nós somos cidadãos, nós também exercemos isso, a nossa cidadania. Promover isso hoje, para nós, é um privilégio. Eu me sinto honrada com o convite que eu recebi. Me sinto muito honrada em poder... E você se sente preparada para o desafio? Existe uma frase que, dentro da nossa instituição, que a missão dada... Missão cumprida. Ela é a missão cumprida, independente dos desafios. Verdade. No batalhão de choque, a gente fala que o choque não recua. Eu sou choquiana e o choque não recua. Até do choque ela é. Então, independente do resultado, porque o que hoje a gente vem buscar aqui não é talvez uma eleição vencida, mas uma oportunidade de trabalhar isso, conhecer pessoas, saber o que elas precisam, para que talvez no futuro a gente consiga efetivar essa nossa vontade, que é de fazer o melhor e mudar a vida de muitas pessoas. Uma mulher que te inspira? A minha mãe. Como é o nome dela? É fácil. Malzíria. Dona Malzíria? Isso. Ela ainda é viva? Ela mora lá em Castanhal? Mora. Aí o nome do pai? Ribamar. Ribamar. Teu nome completo? Ai, Jesus.
Eu perguntei para ela antes de nós começarmos o nosso bate-papo, é um nome extenso, assim. Rafael. Ela começa aqui e vai terminar ali atrás. Não consigo nem escrever ele todo, tem que diminuir para poder dar no documento. É Rafaela de Cássia Rocha Santa Brígida. Essa é a Rafaela de Cássia Rocha Santa Brígida, Isso. uma cidadã paraense, uma mulher militar da nossa polícia briosa, Polícia Militar do Estado do Pará, que se apresenta e a gente passa a conhecer neste nosso bate-papo, que já está registrado, fica aí, as pessoas vão acompanhar os nossos recortes. O que não pode faltar na política brasileira? A sensibilidade de você olhar as pessoas com um olhar mais humano. Não é uma necessidade e uma obrigação de fazer, mas olhar para elas e entender que elas olham para a gente com uma esperança. É como a polícia militar. Quando alguém nos aciona, é porque nós temos um dizer que é chamado ultima ratio. Nós somos a última razão. Então, quando se liga e pede um socorro, é porque eles esperam que a gente resolva. Então, a gente precisa ter o olhar da sensibilidade para resolver. Precisamos olhar com um olhar humano, porque lá existem pessoas que olham para a gente com uma esperança de talvez uma vida melhor, tenha uma qualidade de educação melhor, a saúde, a segurança. A gente não sabe qual a necessidade, mas ter um olhar mais sensível para elas como seres humanos, porque nós estamos lá também. Rafaela, você me falou agora há pouco que você sempre, de vez em quando, quase sempre todo dia, quase, não é isso? Você passa lá pelo Amazônia na Cuia, né? Quase sim. Aí eu mandei mensagem hoje para a doutora, olha, estou mandando o cardápio para você, para sabermos o que a Sargento Rafaela gosta de comer. Aí o Amazônia na Cuia me mandou aquilo que você escolheu. Tá aqui, eu vou colocar aqui. O meu foi fácil, foi um filezinho bacuri, que vem com filezinho, queijo do Marajó, arroz, aquela farofa crocante e a batata frita. São as nossas cuias que você encontra no cardápio do Amazônia na Cuia. E a minha amiga Rafaela pediu o quê? Pediu um caranguejo com farofa pai d'égua e camarão rosa. Este aqui que nós apresentamos e tá quentinho, foi servido para você. É bom, né? Gosta desse prato? Sempre come esse daqui lá? Essa cuia? Meu preferido é o arroz de pato. O arroz de pato, eu não passo por lá sem comer o arroz de pato. Olha. Mas hoje eu falei pra minha doutora, eu falei assim, hoje eu vou escolher um prato diferente. Eu já comi todos. Tem oportunidade hoje. Hoje tem oportunidade, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou escolher o arroz de pato hoje. Mas lá tudo é maravilhoso. Tudo maravilhoso, né? Viu só, o depoimento da minha amiga Rafaela exatamente é para você, que também todo dia dá aquela vontade de comer aquele prato delicioso, aquela cuia deliciosa, onde você encontra um cardápio completo das delícias da gastronomia paraense. Está querendo também receber na tua casa com a comodidade pelo delivery? Então faz o seguinte, aproveita, faz o teu pedido, já copia e cola esse link que está aparecendo aqui talvez nas nossas redes sociais, mas aqui na nossa TV, aí na tua Smart TV, no teu celular, está aparecendo o QR Code, escaneia ele, porque esse QR Code vai te direcionar para o link e você vai ter 10% de desconto quando você solicitar o teu pedido no almoço ou no jantar no Amazônia na Cuia. É o Agenor 10, esse é o link, mas somente para o delivery, não é para chegar lá e dizer, olha, o Agenor disse que eu tenho 10% de desconto porque eu vi lá no perfil dele. Não é isso, é para você que vai fazer o pedido na maior comodidade. Aí ela também pediu uma Coca-Cola zero. E aqui, equilíbrio na deixa eu ver o que dieta. chegou aqui. Uma soda refrescante. E essa daqui é de cupuaçu, não é isso? Acho que é cupuaçu, deixa eu ver. Nunca provei. Não, essa aqui é de bacuri. É porque os sabores são muito, não vou dizer que é muito parecido, mas essa aqui é a soda refrescante de bacuri. Tá calor, tá verão, e aí é momento de se refrescar. Então bora fazer o seguinte, bora dali. Enquanto isso, você aí de casa, faz o teu pedido e nós vamos ficando por aqui. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Dá o teu like e vem com a gente sempre. Daqui a pouco a gente volta no outro episódio. Tchau!